E aí galera, vamos para o terceiro vídeo com as resoluções da questão aí da apostila que vocês receberam. Então eu tenho uma expressão numérica aí. Então a professora de Daniela lançou o desafio para seus alunos. O resultado da expressão a seguir é: então eu tenho 7 ao quadrado menos 5 elevado a zero, mais, aí você entre colchetes tem 2 elevado a quarta, menos 2 elevado a terceira, menos 2 elevado a 1. Então a gente resolve essas potências, tá certo? Então, resolvendo essas potências aí, eu tenho 7 ao quadrado é 49, né? Aí fica menos 5 elevado a zero é 1, porque todo número elevado a zero é 1, né? E aí, no colchete eu fico com 2 elevado a quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, certo? Aí eu fico com mais, aí eu tenho menos 2 elevado à terceira. Então fica 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mas como o expoente é ímpar, então, e a base é menos 2, é negativa, o resultado ainda fica negativo. Então fica menos 8. Aí fica menos 2 elevado a 1, 2. Então, beleza. Aí agora eu tenho que resolver isso aí. Então, eu vou eliminar logo esse colchete aí, certo? Então, vai ficar 49 menos 1 mais 16 mais menos 8 menos 2. E aí eu vou eliminar esse parênteses do menos 8. Lembrando que o que está na frente do parênteses é mais, então ele não troca o sinal do número, né? Você só repete o número normalmente. Então vai ficar 49 menos 1 mais 16 menos 8 menos 2. E aí é só continha agora. 49 menos 1 é 48, beleza? 48 mais 16 vai dar 64. Dos 64 agora eu tiro 8, eu fico com 56. E aí, finalmente, 56 menos 2, 54. Que você vê que é a alternativa B, certo? Questão fácil. Vamos para a questão 28 agora, para a gente continuar, dar continuidade aí à resolução das questões. Essa questão 28 é mamatinha, né? Então, vamos lá. O gráfico abaixo mostra a evolução da preferência dos eleitores pelos candidatos A e B, né? E você tem a porcentagem na coluna e na horizontal você tem um de maio, um de junho, que são os meses aí, né? Então, continuando o texto, ele diz: em que mês o candidato A alcançou, na preferência dos eleitores, o candidato B? E isso vai acontecer quando as duas linhas dos gráficos se cruzarem, né? Então, veja que o ponto onde elas se cruzam é esse aqui, né? Que se encontra nessa coluna que eu estou colorindo agora de amarelo, certo? Que você vê que é de 1 de agosto a 1 de setembro. E esse período de 1 de agosto a 1 de setembro é no mês de, né, agosto. Então, foi um dia aí de agosto que isso aconteceu. Então, a alternativa, né, B, tá bom? Então, questão fácil também. Vamos para a questão 29. Questão 29. Paulo é dono de uma fábrica de móveis. Para calcular o preço V de venda de cada móvel que fabrica, ele usa a seguinte fórmula. V, que é o preço de venda, é 1,5 vezes C mais 10. Ou seja, eu multiplico o C por 1,5 e somo 10 ao resultado. Onde esse C aí, sendo C, o preço de custo desse móvel. Ou seja, vamos dizer que o móvel custou R$1.000. O preço de venda não vai ser 1.000 ou menos, né? Vai ser mais do que 1.000. Então, para calcular esse valor de venda a partir do preço de custo, ele faz 1,5 vezes esse valor de custo mais R$10, né? Então, continuando o texto. Considere que o preço de custo de um móvel que Paulo fabrica é R$100. Então, ele vende esse móvel por... Quando ele diz que o preço de custo do móvel é R$100, ele está querendo dizer que C é R$100, tá certo? C é 100. Então, só basta você substituir C por 100 e calcular. Então, a expressão, né, V igual a 1,5 vezes C mais 10. Então, vou repetir ela aqui. V igual a 1,5 C mais 10. Então, V vai ser 1,5 vezes 100 mais 10. Primeiro, a gente resolve a multiplicação, não é isso? Então, V vai ser 1,5 vezes 100 é 150. Aí, mais 10, V é igual a 160. Ou seja, a alternativa C de carambola. Vamos para a questão 30 e última questão. Como vocês devem estar escutando aí no áudio, começou a chover aqui. Eu estou gravando esse vídeo, são 3 horas e 26 minutos da madrugada, né? Então,
trabalho muito também durante a madrugada e tem que ser assim. Então, vamos lá. Questão 30. Observe o triângulo abaixo. Então, você tem um triângulo, né? Triângulozinho onde ele deu dois ângulos que valem 5x e 2x e um ângulo que vale 140 ali. Então, o valor de x é... Vamos lá. Em primeiro lugar, esse ângulo de 140 graus aí é um ângulo externo do triângulo. Por quê? Porque ele é formado por um lado, que é o lado AC, e o prolongamento do lado BC. Certo? BC é o lado do triângulo. Quando você prolonga com o lado AC, você forma um ângulo de 140 graus. Bem, ele tem um ângulo no triângulo que é o ângulo adjacente a ele, né? Esse ângulo aí que eu estou indicando em vermelhinho, ele é o ângulo adjacente ao ângulo externo. Beleza? E o que é que o teorema do ângulo externo diz? Diz que qualquer ângulo externo de um triângulo é sempre a soma dos outros dois ângulos do triângulo que não são adjacentes a ele. Né? O adjacente era o vermelho, esses 5x e 2x não são adjacentes. E o teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo é sempre soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, isso quer dizer que 5x somados a 2x tem que dar os 140, que é o ângulo externo. Mas 5x com 2x são 7x, não é isso? Então, ficam 7x igual a 140. Se 7x, né, são 140, então para achar cada x eu divido 140 por 7, que é 20. Então, alternativa C, certo? Então, questão 30 aí resolvida. Gente, aí está a resolução nesse último vídeo, as resoluções da questão. Então, espero que vocês tenham entendido direitinho. Estudem muito, tenham paciência, que matemática exige paciência para aprender, certo? Então, pesquisem, sejam vocês mesmos os curiosos de pesquisar. Sejam autônomos, sejam independentes, tá bom? Procurem, pesquisem. Hoje a internet ela favorece a gente a pesquisar e ter respostas para tudo aquilo que a gente pesquisa. Pesquisem direitinho, estudem e sejam felizes. Até a próxima.